Olá, boa tarde a todos. Então, hoje vamos fazer um vídeo totalmente diferente daquilo que temos feito. Hoje o tema não vão ser plantas, ou vão ser de uma forma mais indireta. Hoje vamos apresentar uma série de produtos e adjuvantes que podem realmente ajudar a tratar das vossas plantinhas e a fazer com que elas, enfim, se mantenham mais saudáveis e se consigam tratar, está bem? Tenho aqui uma boa lista de produtos. Vamos começar então pelos, se calhar, de tratamento primeiro e depois os de cuidado, está bem? Vou começar por um muito simples, básico, que é um molosticida. É aquilo que nós utilizamos para, neste momento é a marca que temos, porque enfim, estes molosticidas estão constantemente a sair e a entrar no mercado e vamos trocando conforme nos vai sendo possível. É nada mais nada menos do que um remédio dos caracóis, como as pessoas lhe chamam, caracóis e família, tipo lesmas, que vão comendo as nossas suculentas e outras plantas e por isso é granulado. Devem-no espalhar de uma forma mais ou menos enfim, regular pelo terreno, não é prejudicial às plantas. E entretanto os caracóizinhos ou as lesmas acabam por comer os greirinhos e pronto, já não comem mais suculentas. Agora vou apresentar isto é um fungicida. É um fungicida que é muito conhecido de uma forma generalizada na agricultura, muito conhecido como cal da bordaleza. Estamos a falar de um tratamento à base de cobre. Estes tratamentos tratam essencialmente fungos. Isto aplicado às suculentas, posso dar-vos exemplo, por exemplo, das crássulas. Sabem quando as crássulas ganham aquelas, aquelas manchinhas castanhas, e estou-me a lembrar das aórtias também, que ganham umas pintinhas escuras, e até os próprios fungos aéreos de uma forma generalizada nas suculentas, está bem? Isto é muito simples de utilizar, é diluído em água, tem no rótulo tudo direitinho e atua de forma curativa e preventiva também. Outro fungicida, que nada tem a ver com este à base de cobre, isto é um fungicida que é muito útil termos sempre ao pé, sempre na despensa, porque ele é de aplicação direta e é muito prático, porque podemos utilizar sem ser em máquina, como neste caso podemos utilizar uma maquinazinha ou qualquer outro depósito que tenha um dispositivo de spray. Este é direto, também utilizamos como um Ajax, como um detergente, é aplicação direta, podemos utilizar diretamente em todas as plantinhas interiores, exteriores, as suculentas, por exemplo, e nas plantinhas interiores. Ele deve ser utilizado como? Este fungicida deve ser utilizado, nós esgotamos, ou seja, nós fazemos o spray, tudo, até a planta ficar totalmente molhada, está bem? Ela vai ficar como se tivesse chovido nela, e é mesmo assim. Hora do dia, não devemos deitar obviamente nas horas de mais calor, nós deixamos passar as horas de mais calor e no final do dia, tipo 8 ou 9 ou 10 da noite, fazemos a aplicação e então fica a atuar nas horas de menos calor, porque senão pode provocar ou queimaduras, lesões nas folhas, está bem? Este fungicida, se não estou em erro, tal como o de cobre, ele é curativo e é preventivo e é sistémico. É muito importante explicar isto, está bem? Ele não é de contacto. Ele deita-se na plantinha, a plantinha pela folha faz uma absorção foliar, pela folha vai absorver, vai entrar na corrente da plantinha, aquilo como a nossa corrente sanguínea, está bem? E então depois vai fazer essa atuação sistémica. Agora, passando para o inseticida, este é um bocadinho diferente. O inseticida não é sistémico, não entra na correntezinha da planta, é por contacto, está bem? Funciona a aplicação mais ou menos da mesma forma, molhamos bem a plantinha, seja interior, seja suculenta, seja o que for, também evitar as horas de mais calor, sempre no final do dia, e podemos, estão a ver quando nós apanhamos assim as cochonilhas mesmo ali no meio? Porque como é de contacto, para além de ser de contacto na planta, a própria cochonilha, por exemplo, neste caso, vai acabar por absorver, por consumir
o inseticida. Eu falei em cochonilha, mas mosca branca, tudo que sejam insetos, está bem? Por isso é que é um inseticida e é também de aplicação direta. Estes dois são de aplicação direta, são sempre muito práticos de nós termos em casa. Tanto um como o outro podem ser feitos 2 a 3 aplicações. Vocês têm que ver, depende da evolução da planta. Normalmente o inseticida tem uma ação bastante rápida. Vocês, por exemplo, no caso da cochonilha, se continuarem a ver a cochonilha a andar, devem aplicar novamente. Desde que passem mais ou menos 3 dias, vocês podem fazer uma nova aplicação, está bem? É um bocadinho intuitivo já, mas de qualquer das formas podem fazer a aplicação 2, 3, 4, sem medo de prejudicar a planta, está bem? Desde que deixem passar 2, 3 dias. Agora, muito à semelhança da questão dos caracóis, temos as formigas, que andam aí em força. Agora com estas chuvinhas já acalmaram. Nós temos 2 opções, temos o granulado e temos as armadilhas. As armadilhas são muito práticas porque elas têm um sistema de segurança. Primeiro, para quem tem animais e crianças, obviamente que as armadilhas são muito mais seguras, porque o produto está dentro da armadilha e só a formiga dentro destes buraquinhos que nós depois, entretanto, vamos tirar, elas vão buscar a comidinha malvada, não é? Aqui dentro e depois vão levar para o ninho, que é o trabalho da formiga, não é? Mas como está tudo dentro da armadilha, é totalmente seguro. Obviamente que aqui vocês vão ler a manter fora do alcance das crianças, porque isso é comum a todos este tipo de produtos, mas realmente é a solução mais segura. O granulado, nós devemos, imaginem que vocês têm um ninho enorme de formigas, o granulado vocês devem ir pô-lo juntamente do ninho, enquanto que isto é uma solução ótima para soleiras de porta, soleiras de janela, está bem? Já não vamos pôr isto num ninho, nós vamos pôr isto onde temos um carreirinho de formigas, onde temos algumas a passar. Isto é para pôr o granulado diretamente no ninho, está bem? Eu penso que todos estes artigos estão lançados na loja. O granulado, não tenho certeza, está. Pronto, formigas, está lançado na loja. Os inseticidas diretos e os fungicidas também. O fungicida de cobre também está e o moluscicida também está. Ali a mãe a dar os OKs. Agora, tratamentos é mais isto, ou proteções. E agora vamos mais à nutrição e algumas questões mais específicas. Por exemplo, como o caso desta pasta cicatrizante. Esta pasta cicatrizante é muito prática para quem é amante de suculentas. Vocês sabem muitas vezes que por causa do fungo num caule, ou porque por outra razão qualquer, ou porque só queremos tirar um filhinho, fazemos cortes. O que é que acontece? Esta pasta, ela tem diretamente um pincelzinho, nós pressionamos, funciona tipo como um tubo de cola, nós pressionamos e nós no corte, imaginemos que temos, eu vou utilizar isto, imaginemos que temos aqui uma planta com fungo, o fungo está para trás, nós fazemos o corte, ou seja, fazemos o corte abaixo do fungo, nós no corte temos que pôr a pasta cicatrizante. Para quê? O que é que vai fazer a pasta cicatrizante? Ela vai selar o corte. O efeito disto vai fazer é ajudar a cicatrizar, ou seja, acelerar o processo de cicatrização e não permitir que agentes patogénicos ou micróbios penetrem no corte, porque faz uma capinha isolante e depois a planta fica muito menos suscetível a qualquer outro problema, mesmo a própria umidade e tudo. Não é um fungicida, é uma barreira física, não é um tratamento, está bem? Isto é físico, é mesmo um cicatrizante, mas é físico porque cria aquela capinha, está bem? Ora, vamos aos nutritivos agora. Nós temos uma série deles, eu penso que na loja só temos lançados os de suculentas, certo, mano? Pronto, os fertilizantes, os das proteias também, nós temos 4, temos os de plantas interiores, o de cactos e suculentas, os de proteias e os de orquídeas. Todos eles, de uma forma generalizada, devem ser utilizados mais de março a outubro, está bem? Porque é a altura em que devemos
reforçar a nutrição das plantas. Qual é a diferença entre eles? Eles são compostos essencialmente mais coisas, mais sais minerais, mas essencialmente por 3 componentes. Vocês muitas vezes nos adubos veem NPK. N é o azoto, P é o fósforo e K é o potássio, está bem? Dependendo daquilo que estamos a falar, há plantas que gostam mais de azoto, outras que gostam mais de fósforo e outras mais de potássio, está bem? Nós utilizamos de uma forma generalizada o de cátios e suculentas. Obviamente que na produção eles utilizam de uma forma mais industrial, mais profissional, mas nós aqui no Garden utilizamos muito assim como os de aplicação direta. Nas suculentas, nas plantas interiores, nas proteias e nas orquídeas, está bem? Ou seja, o das orquídeas tem mais potássio, potássio, que é por causa da floração, está bem? É mais forte em potássio por causa da floração. O das proteias igual, é um adubo que é mais forte. Esperem que eu agora não tenho certeza. O das proteias, exatamente, o que elas não gostam é fósforo. Eu sabia que havia um componente que as proteias não gostavam e está correto. Ou seja, é forte em azoto e potássio, não tem fósforo. O fertilizante das proteias, ou seja, as proteias não gostam de ser fertilizadas com fósforo, está bem? E depois, o de cátios e suculentas é mais equilibrado, porque temos o azoto para o crescimento, para o desenvolvimento, temos o fósforo para o enraizamento e depois o potássio para neste caso para a floração, mas no caso das suculentas é mais para trabalhar a resistência, está bem? É um adjuvante, exatamente. Obrigada, Marta. Ora, de nutritivos, temos ainda era este que eu queria, o de bonsais, está bem? Funciona um bocadinho como estes são em grão, estes são em líquido, mas funciona da mesma forma. Esqueci-me de dizer uma coisa, estes não têm que diluir, estes põem por cima no solo e depois eles são de libertação lenta e com a rega vocês vão começar a perceber estas bolinhas coloridas a desaparecer, mas é só com o tempo, por serem de libertação lenta, está bem? Pronto, o de bonsais. O de bonsais é mais específico, é diferente, ele é líquido neste caso, também existe em grão, eu gosto especialmente do líquido, nós juntamos com água e o que é que o fertilizante de bonsais tem? Vocês sabem que os bonsais são plantas que desde pequeninhas são controladas no seu crescimento, elas são manipuladas e são controladas no seu crescimento. O que é que acontece? Este fertilizante tem precisamente uma série de micronutrientes e sais minerais que vão dar a alimentação que o bonsai foi habituado desde sempre, desde a sua criação, desde a sua produção, e é por isso é que é importante fazer esta continuação da alimentação com o fertilizante de bonsais, está bem? Os líquidos são absorvíveis de forma muito mais rápida do que os de grão, está bem? Os líquidos podemos pôr 2 a 3 vezes por ano, mas temos que ver a necessidade da nossa planta também, dependendo das condições onde ela está, mas 2 a 3 vezes por ano no mínimo, podem pôr nos bonsais. Eu até diria mais, dependendo dos bonsais, até 6 vezes por ano podem pôr. Obviamente que vocês têm que perceber a fase em que a vossa planta está. Por exemplo, acontece com muita frequência, por exemplo, agora na saída do inverno, o bonsai está caído, por isso é que esta questão de começar a fertilizar, a nutrir as plantas ali na saída do inverno, fevereiro, março, é muito importante, está bem? Ora bem, até nós precisamos de vitaminas, de vez em quando, nesta altura, está bem? As plantas não são exceção. Então, os bonsais. Depois, temos aqui específicos. Vou falar destes porque estamos neste momento a vender plantas de fruto já há algum tempo, mas temos aqui fertilizantes que são especificamente fertilizantes para frutos vermelhos e, como eu explicava há bocado, são mais ricos em potássio, está bem? Que é então o micronutriente que
ajuda a floração e o fruto, está bem? Ou seja, estamos a falar de 2 fertilizantes ricos em potássio, olha, não estou a mentir, diz aqui, e que são então, não são para que os vossos pés de morangos ou os vossos pés de framboesa fiquem mais fortes, mais verdes, não. Isso teríamos que fazer outro tipo de adubação, outro tipo de nutrição, são para que eles tenham um estímulo, uma nutrição superior para conseguirem produzir mais fruto, está bem? Agora, aqui coisas muito específicas. Temos aqui o ferro líquido. O ferro líquido nós vamos utilizá-lo essencialmente em plantas de folhagens verdes e normalmente quando falamos destas plantas estamos quase sempre a falar em plantas interiores. Certamente já vos aconteceu, inclusive até nos bonsais, vocês verem umas manchinhas amarelas ou uma folha com aqueles raiadozinhos, as veias da folha, os raiadozinhos mais amarelados. Isso é um sinal de falta de ferro, está bem? De carência de ferro. Nestes casos, até estava a ver se vinha aqui uma imagem, a imagem não é muito esclarecedora, mas pronto, quando vocês têm essas folhinhas com os raiadozinhos mais amarelos, à partida estamos a falar de uma carência de ferro, está bem? E é precisamente para esses casos que o ferro líquido é indicado. É também diluível em água, depois aqui tem todas as indicações e deve-se pôr na planta 2 a 3 vezes por ano, se nós vimos que é necessário. Se elas estiverem verdinhas, não é necessário. Depois temos aqui um produto que não se vê muito, infelizmente não se usa muito, erradamente, porque este corretor de carências é um ótimo produto para nós termos sempre em casa, principalmente quem tem plantas interiores dentro de casa, é ótimo porque as plantas, embora sejam interiores, gostam de apanhar ar, de muita luz, e o que é que acontece? Às vezes dentro de casa, e até por causa das condicionados e aquecimentos, e às vezes dentro de casa os espaços não são tão arejados como deveriam ser. Então, o que acontece é que elas acabam por precisar às vezes de algum nutriente mais, por causa dessa falta de arejamento ou alguma outra condição que ela gostaria de ter que não tem. Este corretor de carências é ótimo porque ele é composto por uma série de sais minerais que vai como que reforçar qualquer tipo de carência que a planta possa ter, está bem? Ou seja, não é especificamente o ferro, não é especificamente o magnésio, mas ele até posso mostrar aqui. Deixem-me abrir aqui uma saquinha. Pronto, vocês aqui conseguem ver. Ele tem boro, tem cobre, tem ferro, tem magnésio, tem zinco, está bem? É precisamente por isso que chamam um corretor de carências. Num só saquinho temos um boost de sais minerais que vão realmente ajudar a plantinha a crescer mais um bocadinho, a repor alguma carência que possa ter. Obviamente, para não falar da questão das plantas que nós temos dentro de casa, estão sempre em vaso e há sempre uma limitação de espaço. Também temos que ter isso em atenção, não vale a pena nós termos uma planta, não vale a pena utilizarmos um corretor de carências ou um ferro líquido ou qualquer outro fertilizante se nós temos a mesma planta no mesmo vaso, com o mesmo substrato há 5 anos, está bem? Há que ter noção de que de vez em quando temos que lhes dar espaço, nem que às vezes não precisem de um vaso maior. Se elas estiverem há muito tempo no mesmo substrato, é sempre bom tirar o substrato todo e voltar a pôr um novo, está bem? Porque o substrato com o tempo também vai saturando, ok? Ora, em termos de fertilizantes, em termos de nutrição, acho que está. Vou agora apresentar 2 ou 3 coisas que nós temos lançadas na loja online e que acho que nunca falámos em vídeo. Eu vou pegar no saco pequenino, que é mais leve, a lechuza. A lechuza é chamado de substrato, é um substrato específico à base de uma série de componentes também rochosos e argilosos para que a drenagem das plantas seja feita
no seu melhor. Este tipo de plantas é muito utilizado para aquele tipo de cactos ou suculentas que precisam mesmo de muita drenagem e que não podem ter de maneira nenhuma uma base úmida. Ou seja, estão a ver aqueles, os super cabuto, por exemplo, as astérias, a carrossel, por exemplo, que é uma planta super sensível e com suscetibilidade a fungos. Quanto mais nós conseguimos garantir que junto à base da plantinha, ao caule, não há umidades, opa, perfeito, porque essas plantas, à partida, estamos a potenciar a duração de vida delas, está bem? E o que é a lechuza faz? Faz precisamente isso. A lechuza tem uma capacidade incrível de fazer com que a umidade deixe totalmente para o vaso, ela nunca vai estar na base da planta. As aórtias, por exemplo, algumas plantas de coleção, as aórtias em geral, os gimnocalíceos, os catos, todas aquelas plantas que sejam gordinhas na base e que tenham alguma suscetibilidade a fungos, não devem ficar com umidade na base. Logo, a lechuza é completamente indicada, está bem? Temos em tamanho 3 litros e em lá, caiu. E em tamanho 6 litros. Ela está lançada na loja. Desculpem, estou a abanar isto tudo. Ela está lançada na loja a 3 litros só. O de 6 litros também. Um bocadinho à semelhança da lechuza, só que não. A lechuza usa-se sozinha e é utilizada mais nestas plantas que eu acabei de falar. O perlite podemos adicionar a substratos que já trazem, nós utilizamos um profissional que já tem, mas podemos e devemos utilizar. É sempre bom nós termos este, porquê? Porque há suculentas que precisam mais de drenagem e outras que precisam menos. Então, se nós tivermos um saquinho de perlite destes em casa, nós podemos, em função da suculenta ou do cato da planta que tivermos, e que vamos envasar, acrescentar ou não perlite, está bem? O que é que a perlite faz? A perlite tem a capacidade de reter a água que está no vaso, no substrato, e disponibilizá-la quando for necessário, quando a planta precisar de umidade, de água. E acho que é tudo, acho que apresentei todos os produtos. Não estão todos lançados na loja. Vamos lançar logo que possível, talvez durante o fim de semana ou na segunda-feira, se calhar. Mas, honestamente, muito mais do que comprar plantas, e até mais difícil do que comprar plantas, é tratar delas. Vocês sabem, os amantes das plantas sabem que realmente há plantas que são muito fáceis e que são quase tratamento zero e manutenção zero, mas realmente são um ser vivo e precisam de tratamento e de nutrição a determinada altura. E pronto, e nós temos tudo o que vocês precisam para tratar e para nutrir as vossas plantas da melhor forma, está bem? Bom fim de semana.